Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Adriano Oliveira e sejam muito bem-vindos ao nosso canal da Perceptron IA. O objetivo de hoje é a gente entender uma ferramenta bem bacana, que eu já tinha testado e até comentado aqui antes no passado, mas ela teve algumas atualizações aqui e agora ela permite que a gente consiga fazer conexões em diversos bancos de dados. E hoje a gente vai aprender sobre o MindsDB. Então, de forma geral, né, o que essa ferramenta permite, como que a gente consegue utilizar ela? A verdade é que durante o meu estudo, né, verificando essa ferramenta, eu encontrei uma outra forma bem bacana de fazer. Então, como que funciona? A MindsDB é uma empresa que permite que a gente consiga fazer conexões com fontes de dados e que a gente utilize inteligência artificial para poder estar analisando esses dados. Então, como o próprio nome diz dela aqui, né, From Data to Insight at Speed of Thought. Então, assim, a gente vai conseguir tirar insights com base nos nossos dados. E para você utilizar ela, tem duas formas de você fazer. Então, você pode vir aqui em MindsDB GitHub, porque é uma ferramenta gratuita, open source. Aqui dentro dele, você pode, né, seguir o passo a passo. Então, tem como você clonar aqui o repositório. Tem várias conexões aqui para você fazer dentro desse processo. Você pode subir ele com o Docker, né? Então, tem vários passo a passo para você poder utilizar. Mas, de maneira geral, quais são os dois principais métodos que eu testei? Um deles é clonando o repositório. Então, quando você clona um repositório aqui, você consegue ter uma liberdade maior para poder modificar algumas coisas. Eu tive alguns problemas aqui com a minha parte do Compose na hora de subir ele junto com o Docker. Então, tive alguns erros, né? Fui tratando cada um dos erros de forma individual. Tive alguns problemas para subir o Postgres aqui, mas no final das contas ele deu certo. E esse arquivo aqui, que é o .sh, eu tive um problema que existem dois tipos de extensão que o VS Code lê esse arquivo, que é o CRLF e o LF. Quando ele estava no LF, ele não funcionava, eu precisei mudar aqui, e eu descobri isso através de erros, né? Então ele foi dando erro, fui jogando erro no Google, no ChatGPT, até conseguir corrigir. Lembrando que eu estou no ambiente Windows aqui. Então, para eu poder rodar ele, o que eu preciso fazer? Vou tirar dali, venho aqui em Docker Compose Open, basicamente ele vai subir o meu container, e quando ele subir o meu container aqui no Docker, vão ter algumas formas de eu poder trabalhar. É, Quando você sobe ele aqui dentro, você tem várias portas diferentes para você trabalhar. Vai ter o Langfuse, que já já a gente vai verificar, e a gente tem o MindsDB. Eu precisei fazer uma alteração na porta dele aqui, porque eu tinha outras aplicações que estavam concorrendo, né? Por algum motivo também ele não conseguiu verificar isso. Eu tentei matar algumas portas onde estavam rodando algumas aplicações, mas eu precisei mudar essa porta até conseguir fazer funcionar. Então, quando eu clico aqui agora, ele demora um pouquinho para subir, e assim, sendo bem sincero, quando eu olhei a imagem, essa imagem dele é gigantesca. Essa imagem dele aqui tem 15 GB, 15.44. Então ele é algo relativamente pesado para você rodar aqui, dependendo aí do seu hardware da sua máquina. Eu achei bem pesado para poder rodar, mas que ele permite aí que você consiga fazer bastante coisa. Ele demorou bastante para subir em todas as vezes que eu rodei, e junto com ele tem essa outra ferramenta que eu citei aqui, que é o Langfuse. O que é o Langfuse? Ele é uma ferramenta de observabilidade, onde você cria a sua organização. No meu caso, eu criei a Deep Dive aqui. E com base nisso, você vai conseguir monitorar alguns itens aqui, como quanto que custou o modelo, scores, o uso desse modelo. Você vai ter aqui User Consumption, que é quanto que você teve custos de token. Existem várias coisas que você consegue configurar. Isso aqui já está dentro do container que você subiu. Então, tem bastante coisa bacana para você utilizar. A gente tem a parte aqui dos datasets, então você consegue subir um dataset para avaliar essas informações. E eu achei muito bacana essa ferramenta, porque a gente vê muito as pessoas falando sobre sobre novos modelos e tudo, mas dificilmente a gente vê algum tipo de ferramenta relacionada a essa análise, né? A gente poder ter configurações para a gente poder analisar quanto de token que a gente está gastando, monitoramento e esse tipo de coisas. Então a gente tem como criar aqui um request chat também. Se a gente quiser pedir algum tipo de gráfico específico, vamos ver se ela já subiu aqui. Aparentemente ela não subiu ainda. Vamos ver se deu algum erro aqui. Langfuse, 276 migration. Aqui dentro, rodou o Postgres. Vamos lá. Aparentemente aqui está tudo rodando.
Tá rodando aqui na porta, ok. Então, vamos ver se a gente consegue atualizar aqui. Clicando aqui de novo, aparentemente ele não conectou. Vamos ver na porta de cá. Provavelmente eu vou precisar matar o container e subir ele novamente. Então, vamos voltar aqui. Vamos cancelar. Vamos dar um docker compose down. Agora a gente sobe o container novamente. Mas em alguns momentos eu vi de fato que ele estava demorando bastante para subir. Aí pode ser por conta da imagem em si, que ele tem bastante coisa. Ele é algo bem robusto. E enquanto ele sobe aqui, eu vou mostrar para vocês em paralelo como que funciona para a gente utilizar em uma outra forma que eu encontrei. Dentro do próprio Docker aqui, a gente tem umas opções de extensão. Dentro de extensão, a gente consegue abrir essas extensões aqui dentro. E uma das extensões que eu encontrei é do próprio MindsDB. Então, as mesmas funcionalidades que eu tenho clonando o repositório, eu vou ter aqui. Então, vou clicar aqui em Accept, né? Ele vai fazer aqui um processamento, eu vou colocar em Continue, e é mais ou menos essa a interface dele. Ela não é muito bonita e talvez não tão amigável assim, mas ele permite que a gente adicione uma nova fonte de dados. E se você for olhar, eu acho que talvez essa seja de fato um dos diferenciais da ferramenta, porque ele praticamente tem todos os principais conectores. Se você quiser conectar no MySQL, no Postgres, no Mongo, se você quiser conectar no Strip, no Kickbox, Stream, tem uma bate coisa aqui que eu nem conheço. Se você quiser conectar no YouTube, no Teams, no Discord, existem vários tipos de conexão diferente que você consegue fazer aqui. E com base nessa conexão, o que é a vantagem dele? Ele permite que você consiga fazer perguntas com base nesses dados. Então, eu consigo vir aqui e perguntar sobre os dados que eu subi. Tem as opções de tema, mas esse tema branco aqui vai acabar me cegando. E dentro de configurações e settings é onde você precisa passar a sua chave de API. Logicamente que qualquer ferramenta hoje que está conectada a um modelo de linguagem, ele vai precisar de alguma forma de conectar a API. Então você tem a opção aqui de rodar, no meu caso eu estou usando uma chave minha da API, da OpenIA, na versão do GPT 4.1, mas ele permite também você rodar o Llama. Então o Llama é uma outra ferramenta de inteligência artificial. Ó, 3 dias depois aqui, ó, matei o container, ele subiu, por algum motivo ele estava travado antes. Então agora eu estou dentro da minha porta aqui, 47.400. Posso clicar aqui em New Data Source para poder adicionar a fonte de dados que eu falei anteriormente. E aqui dentro de Settings você consegue conectar no Llama. Então, acho que eu já tenho alguns vídeos aqui falando sobre o Llama, mas o Llama permite que você consiga ter inteligência artificial de forma local. Então, se eu vim aqui em CMD, por exemplo, já tem o Llama instalado, basta você clicar aqui em Download e instalar. Vou dar aqui um Llama List. Com base nisso, ele vai mostrar quais são os modelos que eu tenho. Vou dar um Llama Run aqui, por exemplo, e vou rodar um Phi 3 Mini. Então, vou vir aqui. Eu vou ter agora um modelo de inteligência artificial aqui. Qual a capital do Brasil? Ele vai responder. Isso aqui é servido dentro da porta aqui, ó. 41. Não, perdão, 11.434. Então, o Llama is running. Significa que quando eu subir aqui esse servidor, ele automaticamente expôs para mim aqui o meu localhost. Então, você consegue configurar ele ali dentro. Não testei todas as configurações ainda, porque tem bastante coisa. Mas, tecnicamente, quando você vem aqui em Respond, vou dar um clear chat aqui. E vou colocar uma pergunta. Quais são as fontes de dados que temos disponíveis? Ele vai mostrar para a gente aqui o agent, que tem um agente chamado meu agente, hora a hora, né? Temos um Sherlock Holmes. Ele mostra o TOPS aqui, que é como se fosse a cadeia de pensamento do modelo de tudo que você está fazendo. E ele tem uma parte aqui de code para você poder ver sobre o seu agente, né? Então tem algumas instruções que você pode passar para ele. Ele está falando aqui para mim, por exemplo, que ele tem duas fontes de dados de teste, né? Que é o Sales Manager Data e o Call Summaries aqui, além de outros. Eu vou perguntar para ele então qual o total de calls que temos na fonte de dados call summaries.
e basicamente ele vai consultar. A diferença é que, nesse momento, eu estou utilizando as bases de dados de teste dele. Mas o interessante é que você conecte essa ferramenta com seus próprios dados. Então, ele colocou que o total de chamadas que eu tenho é de 43. Eu vou colocar quais informações a mais temos sobre essa fonte de dados. Ele vai mostrar para mim novamente a cadeia de pensamento e ele vai poder fazer aqui a análise desses dados para a gente. Então, repara que ele está em thinking aqui. E o que é o ponto, né? Eu acho que uma das partes mais interessantes ele vem já com a parte do Langfuse aqui. Vocês devem estar se perguntando por que não está aparecendo nada aqui. Você precisa vir em Configure Tracing e você precisa passar aqui algumas chaves de API. Então você vai ter a Secret Key, vai ter a Public Key, em qual o host que vai estar rodando. Eu mudei aqui o meu, no caso, né? Se eu não me engano, o original vem 3000, eu mudei para 3001. Eu já tinha outros rodando dentro da 3000. E aqui dentro dele você vai ter algumas partes de configurações. Se eu não me engano, no próprio Compose aqui, vai ser onde você vai passar quais são as suas chaves do Langfuse. Então aqui no caso eu passei o novo host para 3001 e aqui algumas chaves anteriores que eu tinha criado. Então com base nisso, né, essas chaves não estão corretas, você passando a chave certa, a aplicação aqui do Langfuse deve conseguir visualizar os logs de tudo que você está utilizando. Se a gente voltar aqui, ele trouxe essas informações para a gente e ele trouxe aqui uma prévia também, como se fosse um head do Python, para a gente poder visualizar uma prévia desses dados. Então, é uma ferramenta muito bacana. Essa parte do Responde aqui, pelo que eu vi, está em beta, mas é uma ferramenta que vai possibilitar aí que a gente faça análise de dados com base nos bancos de dados que a gente já possui. E principalmente como ele conecta com bancos de dados não relacionais, eu acho que a gente tem uma grande vantagem de conseguir utilizar essa ferramenta em vários formatos. Mas o que eu tinha para mostrar para vocês aqui era hoje. Tem muita coisa bacana para testar dentro dessa ferramenta. Logicamente que se você quiser usar o método pago, tem como. Ela é uma empresa que aí vai fazer toda a parte de infraestrutura, conexão com o banco e essas coisas para você. Mas, de maneira geral, é isso. É uma ferramenta bem bacana que eu quis trazer para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.